Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 de 1 Coríntios. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ou ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo está mostrando para eles, fazendo a indagação, se eles realmente o compreendem como um apóstolo de Jesus, aquele que viu Jesus ressuscitado, aquele que foi convidado por Jesus a empreender a obra de edificação do Evangelho no coração de todos aqueles que ali estavam. Esse é o questionamento de Paulo, é por isso que ele faz essas perguntas e fazendo com que nós venhamos a refletir sobre as nossas responsabilidades. E ali ele mostra que ele, então, estava convertendo aquelas pessoas, eles têm, então, a partir dali, a responsabilidade de se tornarem bons cristãos, de se tornarem aqueles que trabalham na obra do Senhor, que trabalham para as realizações do Evangelho em nossos corações. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? E ali ele está mostrando aqueles compromissos que cada um tinha. E quando ele pergunta que tem direito de levar uma mulher irmã com eles, ele está mostrando que nós podemos entender de duas formas. Ou que as pessoas vão se casar e aquela pessoa vai acompanhá-los sem a parte íntima do relacionamento, apenas casados de alma. Por outro lado, é uma irmã que eles devem respeitar e tratar como irmã junto deles. E por outra, eles se casarem e seguir o caminho normal de duas pessoas. De todo jeito, eles estavam reportando a mulher ter direito de participar dos trabalhos da igreja. Seja como uma irmã, como você deve respeitar uma irmã de sangue, ou irmã dentro dos padrões éticos e morais cristãos, ou você conviver com essa pessoa irmãmente dentro dos trabalhos, certo? Ou estar com ela casados e ambos trabalhando dentro da igreja. O que ele está colocando é incluindo a mulher nos trabalhos cristãos, que é o ponto principal, e o respeito que se deve ter dentro desses trabalhos cristãos. E quando ele fala deixar de trabalhar, é o que ele está querendo dizer? Eles podem parar de fazer os trabalhos que eles tinham que fazer num determinado momento? Então, todos têm o compromisso de fazer o serviço, todos têm o compromisso de ir trabalhando, mas também têm a liberdade de deixar. Pelo menos por algum momento, para se refazer, para se descansar. E o trabalho profissional, é importante que todos nós tenhamos sempre em mente nosso compromisso e a nossa responsabilidade de realizarmos os nossos trabalhos em prol daqueles objetivos superiores que todos nós temos. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Então, a partir do momento que você vai trabalhando, que você vai procurando edificar, que você vai procurando construir, você vai recebendo os frutos daquilo ali. Assim também, dentro do trabalho que ele fazia de divulgar o Evangelho, ele recebia os frutos da gratidão e do respeito de todos que estavam ali. E ele, então, queria que eles se tornassem pessoas que o respeitassem e que o vissem como aquele que dedicou a vida ao Cristo. E que se não pudesse fazer integralmente quanto ele, que fizesse pelo menos em parte. E todos, no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente vai produzir,
Nós recebemos uma parte para aquilo que nos é dado para sustento da vida. Então, nós temos que prestar atenção em como nós vamos nos conduzir. Mas não creio que Paulo afiançava que a igreja sustentasse as pessoas sem trabalhar. Digo eu isso segundo os homens? Ou diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Eles usavam muitas das vezes o boi para capinar determinado terreno. E, logicamente, se você vai usar o boi para capinar um milharal, tem uma maquininha própria, aquele boi vai puxando, vai andando no meio do milharal, puxando aquilo ali para facilitar o trabalho. Mas o que o bicho vê? As folhas verdinhas do lado, eles querem comer uma daqui, comer outra dali. Por isso que ele fala atar a boca do boi para não comer o grão. E a outra situação, algumas vezes, colocava o boi para pisotear os grãos para debulhar mais fácil. Então, é outra recomendação para não atar a boca do boi, para ele dar uma bocada aqui, uma bocada ali, mas, no geral, ele fazer o serviço dele e ter o direito de se alimentar. Da mesma forma, nos trabalhos que nós vamos fazer, nós temos o direito de nos alimentar. Ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, quando você está lavrando a terra, você tem que fazer aquilo com a esperança de que vai produzir, de que ali vai ter os benefícios da misericórdia divina está nos oferecendo, os benefícios que nós vamos colher os frutos daquilo que estamos trabalhando para produzir. Da mesma forma, nós devemos entender que na hora de debulhar, enquanto o milho está na espiga, você vai fazendo aquele movimento com a mão para tirar o milho da espiga. Então você tem que fazer com a esperança de que aquele trabalho vai ser rentável. Tanto o milho pode ser usado para semear, como para ser triturado para gerar os alimentos. Da mesma forma, o trigo, o arroz e tantas outras sementes que é usada para a nossa alimentação. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se nós estamos levando as sementes espirituais para as pessoas, nós vamos receber respostas carnais ou espirituais? Então nós temos que saber prestar atenção naquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui justifica que muita gente fala de viver do Evangelho no sentido financeiro, mas aqui nós podemos entender que ele está falando de viver do Evangelho no sentido espiritual. A partir do momento que alguém administra, que alguém semeia, que alguém planta boa semente, que alguém leva ao cultivo de alguma coisa, então nós temos que parar para refletir naquilo que estamos recebendo da misericórdia divina, naquilo que nós estamos semeando ao longo da nossa existência para o trabalho edificante do bem. Aí, administrar o templo, se você está lá administrando e algum alimento é doado, você está lá dentro trabalhando, você pode usar daquele alimento naquele momento. Mas qual o objetivo daquele alimento ter sido doado para aquele templo? Isso é muito importante que a gente pense, que a gente reflita. Certa vez, uma equipe estava fazendo uma campanha do quilo e já quase meio-dia as pessoas estavam com fome, pegaram um dos biscoitos que tinha sido doado.
naquele tempo bem antigo, que não existia tanto controle quanto a data de validade nos produtos, e a pessoa resolveu comer aquele biscoito. E aqueles que comeram do biscoito passaram muito mal. Aí, passado uma semana, mais ou menos, depois que já tinha todo mundo estabelecido, restabelecido as suas energias, recuperado a saúde, aí, numa reunião mediúnica, os espíritos disseram o seguinte: vocês passaram mal, porque a pessoa doou aquele biscoito com bastante má intenção. Mas tinha uma família que, dentro dos padrões vibratórios, aquele biscoito ia cair no padrão que eles precisavam para se tratar. Como vocês comeram, vocês passaram mal. E a família que iria receber o biscoito não iria passar mal. Aí, a lei do semelhante, cura semelhante da homeopatia, prevalece para várias situações. Nós temos que ter cuidado. Se nós recebemos aquela doação para montarmos uma cesta, para doarmos para uma família necessitada, nós vamos ficar com fome mais 20 minutos, 40 minutos, uma hora. Chegar em casa a gente vai ter comida. Então, temos que ter muito cuidado. E se a pessoa tem problema de diabetes ou outros problemas que não pode ficar muito tempo sem comer, ao sair para a tarefa, carrega seu lanchinho. E explique para os colegas: esse lanchinho aqui, porque eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu não posso dividir agora com vocês. Então, tudo tem que ser bem... Nós temos que saber planejar bem a nossa vida para que aquilo que foi doado para uma finalidade seja respeitado. E o que a doutrina espírita nos mostra é que nós temos que ter o nosso trabalho e o nosso tempo de dedicação ao Evangelho. E Paulo, ao longo da vida dele toda, ele não vivia financeiramente do Evangelho. Ele era um tecelão, ele fabricava aqueles tecidos mais rústicos para montar barracas, para, tipo uma lona, né? Para eles fazerem os vários trabalhos que eles tinham mais rústico, e da venda daquele produto ele se mantinha, ele comprava suas roupas, seus alimentos, pagava suas hospedagens, quando ele precisava de pagar, e ainda comprava o que fosse necessário para as pessoas ao longo do caminho que precisavam daquela ajuda dele. Então, não só ele se mantinha, como ele ajudava as pessoas mais necessitadas, e ele sempre foi um exemplo dentro do Evangelho por causa disso. Portanto, não vou entender aqui que ele está falando de você usufruir daquilo que foi dado do templo. Mas, se a gente ver no capítulo anterior, que ele estava falando sobre o sacrifício aos ídolos e comer do sacrifício aos ídolos, então, se naquele momento oferecia-se um banquete para os espíritos, ou para os deuses, ou para os espíritos, ou o próprio sacrifício que fazia-se aos templos, que era comum, então daquele alimento poderia se comer, certo? Aí podemos entender desse jeito. E se você está lá junto do altar, trabalhando no altar, você faz parte daquele altar e tem responsabilidade de representar bem aquele altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora, se Paulo anunciava o Evangelho, trabalhava para produzir seu próprio sustento, se ali naquele momento ele estava falando de... não é usufruir daqueles alimentos, não é usufruir das coisas que tinham ali para si próprio. Não era. Era algo bem maior, era algo bem mais amplo para se entender, para se compreender. Então, esse viver do Evangelho é viver praticando o Evangelho e se alimentando espiritualmente do Evangelho. Podemos entender assim, principalmente dentro da lógica que a doutrina espírita explica. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Fechou o que a gente estava explicando. A vida dele toda ele trabalhou para se sustentar, para não viver sobre as esmolas que eram dadas para o templo, sobre as doações que eram dadas para o templo. Ele fazia todo o seu trabalho para se manter independentemente e no final da vida dele ele não ia fazer isso. Olha que interessante. Ele ia continuar fazendo seus trabalhos, ele ia continuar produzindo alguma coisa para vender, para se sustentar, para ele não viver das doações. Entenderam como que ele faz um jogo de palavras para não dizer assim para os gregos, assim não pode, porque senão os gregos iam ficar muito chateados com ele.
Ele conta uma história, vai mostrando a lei, e chega no final, ele dá o exemplo dele e da dignidade que ele viveu, para que nós possamos entender a responsabilidade que temos que viver dentro das práticas do Evangelho, dentro das luzes do Evangelho, para nós sabermos caminhar com segurança para o nosso refazimento íntimo, caminharmos com segurança para o nosso aprimoramento. É assim que nós devemos construir o nosso amanhã. E ele usa de um artifício de linguagem que ele vai mostrando que assim pode, mas eu não faço isso. Entenderam? É muito interessante a forma com que Paulo traz para nós um conjunto de informações, um conjunto de dados, para nós nos entendermos de como devemos seguir, de que forma devemos praticar o Evangelho. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então ele está falando do Evangelho, ele está anunciando o Evangelho, mas tem essa recomendação: ai dele se não anunciar o Evangelho. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é para que ele leve aquele sentimento de amor, para que ele consiga implantar aquele sentimento naqueles corações que ali estão. E, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o que o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder de Evangelho. Então ele está falando que ele não tem prêmio para divulgar o Evangelho. Ele faz o Evangelho de graça para não abusar do poder do Evangelho. E isso é muito importante para todos nós. Nós temos que saber que ao levarmos o Evangelho, ao levarmos esse sentimento de amor aos corações necessitados, nós temos a responsabilidade de estarmos construindo as bases de uma manhã de luz, de uma manhã de paz e de esperança. Precisamos, pois, saber, então, construir e edificar um reino de amor em nossos corações. E fazendo a pregação do Evangelho, conforme ele deixa claro aqui, pelo amor de fazer a pregação do Evangelho, respeitando o poder do Evangelho. Porque quando nós estamos levando esses ensinamentos sagrados aos corações humanos, nós estamos levando a essas pessoas a possibilidade de fazermos algo que seja importante para nós, que seja útil para todos nós. Porque sendo livres para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Ele era livre para tomar todas as ações que ele quisesse tomar. Tomava-as com responsabilidade, tomava-as com, às vezes, muita energia. Mas ele se colocava como um servo de todos, ajudando a todos indistintamente. Usando toda aquela sua energia de trabalhar o tempo todo em prol de uma coletividade, ele usava toda aquela energia para fazer o melhor possível para atender as necessidades de todos que ali estavam. Trabalhava e à noite pregava. Durante o dia trabalhava e à noite pregava. E muitas das vezes, muitas pessoas sentavam ao lado da sua tenda, participando da sua tecelagem, dele fazendo aqueles panos para fabricar mais tendas, e as pessoas iam convivendo ali com ele, aprendendo com ele, conversando com ele. No Atos dos Apóstolos tem algumas passagens assim. E no livro Paulo e Estevão tem algumas passagens, poucas, das pessoas indo conversar com ele enquanto ele estava trabalhando. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, quando ele estava junto dos judeus, ele se comportava como judeu, falava como judeu. Orientava-os como um judeu, falando para um judeu. Mas quando ele estava diante daqueles que estavam debaixo da lei, dos presídios, ele falava tal qual aquelas pessoas que estavam ali nos presídios. Quando ele falava para os servos, ele falava tal qual as pessoas que viviam como servos, trabalhando, ele se colocava na condição deles. Isso é uma sabedoria
que poucos possuem. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Olha que sabedoria saber falar com os rebeldes na linguagem deles. Mas ele sabia que tinha a lei do Cristo para colocar um freio, sabia que tinha a lei de Deus para colocar um limite, para puxar as rédeas e colocar a carruagem no caminho que deve seguir para o processo evolutivo. Mas ele deixava com que eles pensassem que ele estava pensando quanto eles, contava a história, assim como ele foi contando sobre receber dinheiro para praticar o evangelho, ele foi contando, chega no final e fala, mas eu não faço isso. E roga a Deus que eu não preciso fazer. E não irei fazer. Entenderam? Então ele vem fazendo todos os trâmites, fazendo todo um jogo para se colocar como aquele que conduz as pessoas para o caminho redentor, as pessoas para um caminho de refazimento, de reestruturação. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ele não tinha pretensão, então, de salvar a todos. Ele ele jogava as palavras, fazia com que ele pudesse estar na condição daquele que estava diante dele, conversando com ele, falando sobre como era o comportamento das pessoas naquela situação, para que todos caminhassem com segurança na direção daquele objetivo superior, de adentrar ao mundo conscienciológico, de interiorização dos valores do amor, interiorização dos valores da misericórdia e da paz. Todos nós vamos trabalhando intimamente, vamos nos fortalecendo para entendermos essa prática que Paulo fazia com maestria, com grande sabedoria. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E olha que comparação interessante. Nos estádios, lá nos campos de competição, conforme nas Olimpíadas a gente vê, muitos correm. Sai aquele monte de gente no início da corrida, mas só um chega em primeiro lugar. Raramente chega-se empatado. E é exatamente por saber chegar em primeiro lugar, saber trabalhar para chegar em primeiro lugar, é que vai fazer a diferença entre nós. Mas não que isso leve-nos a sabotar o outro, conforme na corrida, você não pode sabotar o outro. Os fiscais estão ali de olho. E quem é o fiscal que está de olho na nossa existência para saber se estamos sabotando esse ou aquele? A justiça divina. Então trabalhemos, pois, para colocarmos em prática as leis de amor e de solidariedade e colocarmos os nossos sentimentos acima, muito acima dos reveses humanos, mas colocar nosso sentimento em um patamar de objetivo superior. Assim que Paulo nos convida, assim que ele nos chama. Correi para chegar de tal maneira que alcanceis o prêmio. E o seu prêmio é o quê? A sua libertação. Você está livre dos males que carrega contigo, você está livre dos males que você possa empreender ao longo da sua existência. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Olha que interessante que ele fala. Aquelas pessoas que estão treinando para ganhar a corrida, eles se abstêm de uma série de coisas. Ele tem que focar, concentrar todas as suas energias para ele ganhar aquele prêmio. Mas é um prêmio que vai se corromper, vai perder com o tempo. É apenas um prêmio temporário de alguns minutos de alegria, de alguns minutos de glória. Mas o prêmio incorruptível do Evangelho, nós carregamos ele para sempre conosco. Nós o interiorizamos para toda a eternidade. Por isso, a importância de sabermos contribuir e sabermos valorizar as nossas oportunidades de nos iluminar para o crescimento que precisamos ter espiritualmente. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Olha que interessante.
A partir do momento que ele vai ensinar para o outro, que ele vai mostrar para o outro o trabalho que ele faz, ele tem que se colocar como um servo. Subjugar o corpo dele como um servo. Eu tenho que lutar para conseguir o meu objetivo, mas eu não vou desfrutar de nada. Eu vou fazer o melhor possível, mas eu não desfruto. Porque o servo ele tinha que fazer tudo possível para atender às necessidades do Senhor. E tinha até alguns tipos de abuso. Mas ele tinha que fazer da melhor forma possível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Olha que interessante. Você combater batendo no ar, você está gastando energia, você está gastando tempo. Você combater batendo no ar, você vai ganhar o quê? Você tem que saber, dentro dos combates, dentro daquelas lutas que tinham, onde que você vai bater para você conquistar. Por isso, esse combate que Paulo fala é aquele combate útil, que a gente saiba onde está o nosso ponto fraco e procuremos fortalecê-lo com as orações e com a caridade. Que a gente saiba onde estão as nossas necessidades evolutivas e que a gente procure fazer o melhor para interiorizar o bem, para interiorizar as bases sagradas do amor. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. A mente tem que dominar o corpo. A mente tem que dominar os impulsos que carregamos conosco. A mente tem que ser adestrada para não deixar-se desvaiar-se pelos caminhos perigosos e espinhosos dos desejos, das ilusões, mas manter a vontade firme no objetivo que queremos chegar. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Porque à medida que nós vamos falar para o outro, nós vamos ensinar o outro, nós vamos passar alguma informação para o outro, nós criamos condições e situações que muitas das vezes nos impede de conquistar o galardão da vitória. É necessário, pois, construirmos o nosso fortalecimento íntimo, construirmos o nosso ideal superior e fazermos com que sejamos realmente grandes espiritualmente, por vencermos a nós mesmos e dominarmos nossos impulsos, nossas tentações e sermos senhores das nossas sensações. Paulo estava divinamente inspirado quando escreveu isso aos gregos. Os gregos eram muito maliciosos, muito minuciosos e muito cheios de melindres. Eles queriam conquistar a sabedoria, o conhecimento, mas eles não gostavam muito de deixar os seus prazeres para trás. E sempre pensavam, o que eu ganharei com isso? Por isso, eles são cheios de dúvidas, cheios de perguntas, e faziam com que Paulo fizesse grandes reflexões e procurasse nos mostrar e nos dar as bases seguras para caminharmos com segurança perante o objetivo que temos que alcançar. Façamos, pois, das nossas oportunidades de fazer o melhor, das nossas oportunidades de fazermos o bem, construindo os nossos amanhãs com bases nos sagrados ensinamentos do Cristo, que nos conduzem à perfeição, que nos conduzem ao bem-estar maior de sermos filhos de Deus. Mas, acima de tudo, de sermos aqueles que constroem e que edificam um mundo melhor. Por isso, rogamos a Jesus as bênçãos do seu Evangelho de amor, as bênçãos do seu Evangelho de paz, para estarmos sempre cônscios e responsáveis, caminhando com segurança perante a justiça de amor, perante a justiça de paz. Muita luz e muita paz para que possamos caminhar com segurança sobre as luzes benditas do Senhor.